Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com uma psicóloga. Ela tem atuação na educação voltada para o varejo. Realmente tem muita coisa boa para falar para a gente e é diferenciado no mercado, viu, gente? Ela fala sobre a parte empresarial, também tem a parte do conhecimento na área da moda. Nós vamos conhecer um pouquinho da história dela e da parte profissional e a diferença que ela vem fazendo aqui em Bauru e já fez no país todo, inclusive. Vamos conversar com Flávia. Seja muito bem-vinda ao Conversa Muito Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, Flávia. Eu que agradeço. É uma oportunidade para a gente conhecer um pouquinho dessa sua atuação na área da educação corporativa, do varejo, da moda, inclusive. Você que é uma empresária já conhecida na sua área. Gostaria que você se apresentasse, Flávia, mas começasse pela origem, pela base familiar, de onde, né, é natural. Depois, como que chega a Bauru, por qual razão que vem para a nossa querida cidade? Conta para a gente. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, onde meu pai cursou medicina, né, no Rio. Minha mãe cursou a Federal Fluminense. Nome dos pais? Meu pai é o Dr. Eldo Macedo Poças, falecido há mais de 13 anos. Minha mãe, Lídia Poças, uma PhD em estudos de gênero e feminismo. Minha mãe é uma grande intelectual, é uma pessoa que eu me miro, né? É uma pessoa que está sempre estudando, já escreveu 3 livros e é bem representada pelo mundo. Muito bom. Muito bom. Tem irmãs? Tenho Irmão? 3 irmãs, eu sou psicóloga, tenho a mais nova, a do meio, que é pedagoga, e a mais nova, que é neurologista, que trabalha com medicina do sono. Você já trouxe um pouquinho aqui, né, dos pais, da base, das irmãs, né? O que te motiva a ir para a área da psicologia? Já tinha alguma encantamento ou se percebia na infância? Porque na família não tem ninguém que é dessa área. Eu, na adolescência, fiz terapia. E eu gostei da experiência. Então, quando eu fui escolher, a família queria que eu fizesse medicina. E sem falar nada, eu fiz inscrição tudo para psicologia. Porque eu achava que a mente, ela realmente tinha uma função que a gente não sabia nada. Eu sentia isso, né? O que é esse eu aqui dentro? Que é o que hoje a psicanálise chama do ego, né? E essas coisas me intrigavam. Tem muitas coisas que me intrigam. Eu adoro estudar. E eu fiz vestibular, passei na USP, 3º lugar, ganhei bolsa. Metade da minha bolsa eu não paguei, não precisou. E comecei a cursar psicologia, intensamente. Amou a escolha que fez. Amei. Amei e não parei de estudar, não parei de... E Conhecer a a minha mente. formação foi muito clínica. Mas eu tive uma experiência boa no último ano com empresas. Eu fiz uma pesquisa em construtoras do Oeste Paulista sobre o clima organizacional. Foi a primeira vez que a construção civil se colocou a ouvir seus funcionários. Eu fiz uma pesquisa muito bonita, que me valeu 10 como TCC. Eu tive que fazer 3 TCCs. Um em clínica, um em organizacional e um em escolar, né? E graças a Deus eu tive um honra mérito, entregue pela minha mãe, que também dava aula lá. Como que a moda também começa a fazer parte desse ambiente seu profissional? A moda, ela surgiu por uma necessidade que eu tenho de conhecer o produto do meu cliente. Então, se eu vou trabalhar para uma rede de lojas de moda, acessórios, eu tenho que entender sobre aquilo, sobre o negócio. Existem negócios de ticket, existem negócios de giro, existem negócios premium, existem negócios
D&E, existe o luxo acessível, que é uma espécie de luxo, existe o luxo intermediário, existe o luxo absoluto. Então, o mercado é muito segmentado, né? E nessa segmentação, eu senti a necessidade de ir atrás de mais informação para ajudar meu cliente. O adulto precisa enxergar perspectiva. Ele precisa enxergar o negócio como um todo, o posicionamento, os objetivos, as metas. Então, isso é muito necessário. Tanto é que eu falo que eu faço uma alfaiataria de RH. Eu entro na empresa, vamos falar a verdade. O que você está precisando? E não faço nada sem um diagnóstico. Como uma boa psicóloga. Como que é É esse muito trabalho? importante. É um trabalho que, na verdade, é um processo. É um processo de aculturamento. É um processo de branding de atendimento. É um processo onde você precisa ter claro o posicionamento, ter claros diferenciais, ter um ponto físico condizente ou um e-commerce condizente. Você tem que ter uma equipe com dress code condizente, com uma postura de educação inteligente, mais submissa, que não pareça que está vendendo, que ofereça uma champanhe, né? Que ofereça primeiro uma conversa. Então, assim, na verdade, você formar uma equipe é um processo Você trabalhou com marcas de luxo. de luxo. Foi um processo também desafiador. Como foi esse período para você? Como eu fiz muitos clientes, por exemplo, tinham processos que se resumiam a uma palestra por mês. Dava um resultado? Dava um resultado. Porque cada palestra a gente analisava os indicadores de desempenho e já sabíamos quais eram as etapas de venda a se treinar melhor. Então tem essa também, tem analisar os indicadores de venda de cada vendedor. Né? Ticket médio, venda média, taxa de conversão. Então também nós temos essa parte que nos assegura fazer treinamentos pontuais, que não deixam o empresário gastar sem precisar. Se uma vendedora minha está precisando aprender sondagem, eu vou ensinar sondagem para ela. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter uma análise muito grande de quem é o negócio, para onde ele quer ir, que cara ele tem, o que ele quer vender. E você, quando percebeu que o seu segmento de atuação seria voltado para esse do varejo? Quando eu percebi, foi no primeiro emprego, que foi varejo. Se identificou e gostou e continua com a atuação até hoje, que você tem uma empresa. Eu tenho uma inclusive. empresa que presta Como serviço. que ela funciona? Mas eu trabalho para outras empresas também. Trabalho por palestras, trabalho para a indústria, trabalho para empresa de serviços, como consultórios médicos, em clínicas médicas. Tudo na aplicação de um atendimento, que seja um atendimento que te dê uma identidade, que te traga resultados e que venda a sua marca. Esse é o grande objetivo hoje. E tem que ser rápido, porque o mercado está mudando muito. E até com essa mudança, o que você observa do comportamento, né, do consumidor no dia a dia? Porque perceber esse consumidor é muito importante por causa desse dinamismo. Exatamente. Nós temos hoje personas. Não se fala em público-alvo mais. Se fala em personas. Por quê? Com o tráfego pago, eu consigo identificar públicos específicos para o meu produto. A conversão de leads é muito mais rápida, né? Através dessas empresas. Elas vão mirar exatamente no meu público, nas minhas personas.
E das personas ainda derivam as subpersonas. Então, você tem, por exemplo, 5, 6 personas grandes no mercado hoje. Dentro dessas personas, você tem subcategorias. Então, o tráfego pago, ele vai no ponto. Tá pensando por essa sua fala. Então, como identificar e o que diferencia um vendedor comum daquele de alta performance para que ele consiga chegar nesse objetivo, né, do cliente, justamente por ter um resultado eficaz? Um vendedor que tem um resultado eficaz, a primeira coisa é que ele tem que ser uma pessoa muito humilde. Outra, ele tem que conhecer muito tecnologia, principalmente de venda no WhatsApp, principalmente ter seu CRM, sua lista de clientes, sua carteira, obter relacionamento, né? Envolver essa pessoa, trazer essa pessoa à loja. Porque muitas pessoas, por questões de segurança, compram pela internet, né? Mas muitas bolsas, por exemplo, muitos sapatos, muitas joias, podem ser entregues na casa do cliente. Então, assim, o varejo pelo menos de moda, de joia, de acessório, mudou muito com a questão dos marketplaces, né? E tende a mudar mais. E como que é possível envolver esse vendedor para que ele consiga ter o melhor resultado, mesmo diante de uma pressão, e que ele também não tenha, né, problemas psicológicos, vamos dizer assim, aproveitando da sua área de atuação, porque você une vendas e a parte comportamental também. Totalmente. Não há uma sem a outra. Vendas é comportamento, é conexão, né? É eu entrar numa conexão honesta com você. Não uma conexão porque eu quero vender. O cliente não é bobo. Ele sente isso. Ele sente quando ele encontra uma pessoa verdadeira, espontânea, e que sabe fazer seu trabalho, que conhece o produto, que sabe falar como uma vez eu vendi um anel de 21 mil reais na época, porque eu contei para uma médica como nasciam os diamantes. E era um anel cravejado desse tamanho de diamantes, que 3 filhos queriam dar à mãe, que venceu um câncer. Ela venceu o câncer, a mãe dela. E eu contei para ela a história da formação dos diamantes. Que os diamantes só se formavam em situações de alta pressão e temperatura. Diamante é carbono puro. É a substância que mais tem no universo. É o que mais tem num pote de cinza de cigarro. E aquilo vira diamante. Sobre altas temperaturas de pressão. E ainda tem os coloridos, que a natureza ainda fez diamantes coloridos verdadeiros. Quando eu contei essa história para ela, eu falei, a sua mãe é um diamante. Nós duas começamos a chorar. Eu imagino. Então, assim, entrar no momento de venda de um produto de alto ticket, de você transformar a sua empresa numa empresa que você possa aplicar um alto ticket ou você possa atrair mais clientes, faz parte de um plano de negócio. E na Artefato eu vi muitos vendedores virarem gerentes virarem diretoras. E para mim essa é uma grande satisfação. Na Vivara eu vi pessoas que moravam em comunidades. Elas não podiam sair com o uniforme lá da comunidade. Elas deixavam um cabidinho na loja. A gente fez um espaço. Porque era um blazer, com calça, camisa. Então ela saía da comunidade dela para vender um produto que ela nunca vai ter. Mas que é um produto que tem significado para alguém. E é você que está entregando esse produto. Então, assim, eu nos meus treinamentos, eu tenho um compromisso muito grande
em trazer o melhor de cada um, as forças. Eu não trabalho em cima de fraquezas. Você já se deparou com empresas ou empresa específica que houve resistência, embora você traga todas as informações? Porque é necessário que a pessoa também queira pôr em prática aquilo que ela está ouvindo, entender. Muitas empresas. Ao ponto de ser necessário chamar a pessoa e falar assim, eu estou observando alguns comportamentos seus que me indicam que você não está aderente ao processo. E eu preciso de você. Então eu gostaria de saber o que eu posso fazer para a gente trabalhar melhor. Você sabe que o segredo é comunicação. Você é uma comunicadora. E assim, eu acredito que um trabalho de alfaiataria estratégica em RH exige que você tenha cuidado com as pessoas. Ainda mais agora com a NR1. A saúde mental das pessoas. 89% de pessoas no Brasil sofrem de transtorno mental. Gente, isso é uma epidemia. Você não pode mais ter na sua empresa um RH que só fecha a folha. Benefício. Eu sentia na Vivara que ser treinadora delas eram as minhas meninas. Eu tinha que defender o discurso da empresa. Eu tinha que implantar o branding. Mas eu tinha que fazer algo por elas. E eu falava, você tem que querer. Porque aqui você vai ganhar dinheiro, se você quiser. Se você seguir tudo que eu tô falando, você vai ganhar dinheiro. Eu aposto. Tanto é que eu fazia nas lojas o painel dos sonhos. Eu quero que todo mundo aqui traga uma foto do seu sonho. Que não dá para viver sem sonho. E aí eu ficava muito feliz quando eu via a pessoa, 2, 3 anos depois, que eu ia dar reciclagem na cidade dela, e ela falava assim, Flávia, obrigada. Eu terminei com meu marido, que era um atraso. Comprei minha casa. Tô com um carrinho. E eu consegui colocar minha filha numa escola melhor. Olha, até me arrepio. Transformando vidas por meio realmente Da educação. da educação corporativa. Exatamente, do varejo em especial, né, Flávio, que você atua. E trabalhar os líderes. Principalmente. Primeiramente. Eles são a grande força de um CEO, de um presidente, de um diretor. Que qualidade de gente você tem como líder na sua empresa? Porque o atendimento do novo consumidor, ele mudou muito desde quando você iniciou, principalmente hoje com as redes sociais, com esse imediatismo. Como que é essa atualidade hoje? As pessoas têm que ser mais criativas na abordagem por WhatsApp, por exemplo. Né? Existem marcas que não admitem mais esse tipo de comunicação. Né? Nós tivemos uma promoção uma vez, uma marca de calçados, que eu achei interessantíssimo, que foi o lançamento da coleção, que foi enviado para cada cliente chave naquela sociedade, dentro daquele público-alvo, foi enviada uma caixa de sapato com um par e um convite para que ela viesse buscar o outro par. Foi um escândalo a festa. Um DJ na porta. Então, assim, o varejo, ele tem que dar uma disruptiva. Né? Tanto hoje que se fala em liderança disruptiva. O que é o líder disruptivo? Vamos pensar em coisas que ninguém pensou. Que nem a máquina lá, que faz tênis na hora. Você põe seu pé numa máquina circular, ela, por impressão digital, ela faz o tênis que você quiser.
Fenomenal, a criatividade, né? A tecnologia Exatamente, para a coisas criatividade, boas. tecnologia, exatamente. E gostaria que você também comentasse para a gente a respeito. O humor, ele ajuda a resolver crises no dia a dia, Flávia. Como que é a sua visão em Eu sou relação a uma isso? palhaça. Mas antes de você comentar, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo e a gente já conta esse lado seu bem-humorado também, tá Tá bom? ótimo. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não sai daí, continue com a gente. Até mais. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a psicóloga Flávia Poças. Ela que está trazendo muitas informações para a gente em relação ao mundo corporativo do varejo. Então, vamos continuar com essa prosa. Antes do intervalo, eu havia perguntado, né, como o bom humor ele pode ajudar, principalmente nas questões de crise no dia a dia. Aí você trouxe aqui um pouquinho dessa particularidade, que você é uma pessoa muito engraçada. Conta pra gente, Flávia, de que forma que contribui com as pessoas, né, esse ato de levar o bom humor para o trabalho, para o ambiente. Eu acho que dar treinamento, estar com as pessoas, é tentar ser leve, né? Principalmente quando há coisas a se melhorar. Então, nos meus treinamentos, eu lembro que eu imitava elas em situações negativas. E elas morriam de rir, né? Contavam histórias também que aconteciam em atendimento, como a gente derrubou uma vez café na progressiva de uma cliente. E eu tive que sair correndo pelo shopping, comprar uma camiseta e pagamos a progressiva. Graças a Deus deu tudo certo. E o humor é esse, é bom dia, é sorriso. A tensão acaba complicando. Quando você consegue levar o bom humor para um problema, né, lógico, com responsabilidade, faz a diferença. Ou se faz, tem que elogiar o outro. Gostei desse relatório que você fez. Nossa, ficou muito mais claro. As pessoas não se elogiam, elas têm medo que isso as rebaixe. Pelo contrário, isso traz honra a elas. Isso traz hombridade. Isso traz gratidão e eu acho que traz uma postura muito mais profissional e, ao mesmo tempo, humana, que é o que a gente precisa. Importante essa sua fala, porque muitas vezes a gente tem essa prática com as crianças. Com os adolescentes já começam as cobranças. E o adulto, ele esquece de enaltecer aquele que realmente merece também o elogio. Merece. E faz toda a diferença. Toda a diferença. O elogio, se nós trabalhássemos mais, como a psicologia positiva trabalha, em cima das forças, nós não teríamos tantas pessoas achando que não são nada, que são invisíveis. Né? Nós não somos invisíveis. Né? Ontem eu vi o Carpinejar, que eu sigo ele, e ele falando, né, que o nosso maior medo é ser invisível. Mas nós não somos. Porque nós achamos que as pessoas não gostam da gente, sendo que, na verdade, elas gostam. Nós é que achamos que não. Né? Então, eu finalizo aqui com você, dizendo que a nossa empresa, ela veio para Bauru para trazer um estilo de consultoria, um posicionamento de consultoria, de excelência de atendimento às necessidades daquele negócio. Porque ele é uma personalidade, ele é um ser vivo, ele é uma entidade viva, formada por pessoas. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, onde te encontra, a empresa qual é, conta pra gente. A minha empresa é a Flávia Poças Consulting. O site é www.poças.net.br e deixar uma mensagem no 14 99164 1813. E temos também muitos conteúdos no Instagram, que eu faço mini books. @Flávia Cons.
E vale a pena, tem textos interessantes sobre tudo isso que a gente falou. Muito bom, Flávia. E é importante ter o respeito com o próximo, como você já fez a abordagem aqui pra gente, seja quem for. Você já atendeu pessoas já conhecidas, inclusive, e o respeito Tem que ser o mesmo. para todos. Conta pra gente essa particularidade também. Eu atendi uma vez uma pessoa da mídia, que na época ele tinha um programa que entrava nas lojas com o pé na porta, por causa de preço diferente, coisa sem preço, né? E eu atendi essa pessoa numa das empresas que eu trabalhei. E eu tive que tomar uma postura de muito autocontrole emocional. Isso realmente é fundamental hoje em dia. Segurar o ar aqui no estômago e ir com toda leveza. Falar de forma carinhosa com ele, chamando pelo nome e falando que ele estava corretíssimo, que eu iria vender o produto pelo preço que ele viu. Nisso, o dono já estava ligando, mandando dar para ele o relógio. Dá o relógio para ele. Ele falou que não queria. Abaixou a voz. E falou apenas, daqui a 1 hora eu volto. Se tiver um produto com preço errado, eu chamo a mídia. E acabo com vocês. Eu falei, não será necessário. Eu espero que você volte tomar um café conosco. Levei até a porta e agradeci. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar antes. Não reagir. A gente já está num mundo muito reativo, né? Calma, para, pensa. E nesse calma, para, pensa, deixa um recado para quem está nos acompanhando, especialmente para a nossa audiência, aquilo que estiver no coração, Flávia. Eu falo a Bauru com muito carinho. Eu espero que Bauru tem muito potencial de varejo, está perdendo dinheiro. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui na TV Diário do Brasil, falando do meu trabalho, falando da especificidade dele como uma consultoria de alfaiataria. Se você fizer um trabalho comigo, você vai ganhar algo sob medida. E que vai transformar realmente a sua empresa. Obrigada pela sua participação. Uma satisfação falar com você e conhecer um pouquinho desse lado, né, da parte corporativa, né, da educação, do varejo, que é algo diferenciado. A educação, ela é a gente, é aprender a viver. É a base. É aprender a viver. Exatamente. Porque você transforma vidas. Educação e respeito. Tanto na pública, como na privada, como na corporativa, educação é muito mais sério do que a gente imagina. Exatamente. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço. Você faz no seu dia a dia. Tudo de bom para você também. Sucesso. Então, encerramos o Conversa Diária de hoje com a psicóloga Flávia Poças. Para mim foi uma alegria conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória pessoal e profissional. Aqui eu também vou deixando para você aquele forte abraço e a minha imensa gratidão para você que nos acompanhou até o final dessa prosa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.